Fala galera que tá chegando aqui no meu canal. Hoje no episódio do Update Podcast a gente vai falar sobre alguns temas bem interessantes que eu gostaria de falar mais com vocês aqui. Primeiramente, Final Fantasy XVI rodando a 720p no Xbox Series X, exatamente. Geração tá sendo decepcionante? É isso que a gente vai debater aqui ao longo do nosso episódio. Além disso, Death Stranding 2, Hideo Kojima, seu legado, o que ele fez com Metal Gear Solid, e também a gente vai falar um pouco da nova gameplay do aguardado game The Blood Dawnwalker. É isso que a gente vai ver após a nossa vinheta. É isso, eu tô aqui novamente com meu amigo Leonardo Senna e a gente vai conversar sobre esses temas de hoje. Primeiramente, bem-vindo, Léo. Fala, Ianzeira, bem-vindos a todo mundo que está ouvindo a gente. E realmente, essa foi uma semana decepcionante para o mundo dos games. Então a gente vai falar sobre a decepção que é essa geração também. Hoje vai ser um episódio de muitas reclamações aqui. Espero que vocês estejam com a gente. Exatamente. Então vamos lá. Eu acho que pra gente começar a nossa rodada de debates aqui, da conversa, eu acho que é legal a gente iniciar pelo tema que pra mim assim foi a decepção que eu acho que puxou o gancho pra gente vir conversar sobre esse tema aqui hoje, que é Final Fantasy XVI rodando a 720p, o que seria a resolução de um Nintendo Switch, né, de primeira geração, que tem um hardware de celular, vamos combinar aqui, rodando então aí o Final Fantasy XVI a 720p no Xbox Series X, que é o videogame mais forte da Xbox. E aí, primeiro sobre isso, o que você achou disso e se você ficou decepcionado? Então, cara, quando você me mandou, que para quem não sabe, eu e Ian, durante a semana a gente vai trocando, né, as principais notícias pra gente ir discutindo sobre o que nós vamos conversar aqui no episódio, né? E com o anúncio da vinda do Final Fantasy para o Xbox, que foi algo muito interessante, a Digital Foundry, que é um canal muito grande no YouTube de análise técnica da performance dos jogos, né? Fez uma análise mais minuciosa. E o jogo no modo performance, que é o que dispara, né, o FPS para 60 quadros por segundo no Xbox Series X, ele jogou o jogo pra uma resolução de 720p, que tem toda aquela tecnologia de upscaling e tal, que você não sente tanto que você tá com essa resolução tão pixelada assim, mas ainda assim, cara, pro videogame mais poderoso da família Xbox, a gente sabe muito bem que o problema não é hardware, é simplesmente ajuste de quem tá fazendo a transposição desse jogo do PlayStation para o Xbox, né? E aí fica a pergunta, por que que a Square Enix tá cagando nesse nível, Ianzeira? O que tá acontecendo com a indústria, cara? Cada vez mais a galera. O que a gente conversou do primeiro episódio todo sobre o Mind's Eye parece ser a realidade, cara. As empresas hoje, elas soltam e aí depois arruma. Isso é uma loucura, cara. O que tá acontecendo com essa indústria? Cara, é muito louco. Eu fiquei impressionado, principalmente porque no primeiro momento eu achei que fosse o Series S, né? Que é o videogame mais fraquinho. Até que. Imagina nele. É. Então, pois é. Imagina nele, né? Então, assim, nesse primeiro momento eu até falei, é o videogame mais fraco, né? Por mais que eu tenha torcido o nariz, eu fiquei tipo, tá, é o videogame mais fraco do Xbox, então imagino que no mais forte vai rodar melhor. E quando eu vi lá, era o Series X, o X, né? Então, aí eu fiquei mais impressionado e mais decepcionado. Eu acho que assim, a gente tá vivendo uma geração muito diferente. Eu acho que a gente também tem que levar em conta alguns pontos, né? Principalmente essa questão da pandemia que a gente teve juntamente com o lançamento desses novos consoles. Eu acho que isso prejudicou um pouco a geração, sim, né? Em questão de desenvolvimento de games e tudo mais, deu uma atrapalhada geral
no que a gente estava acostumado mesmo, né? Nesse calendário, e sempre jogos muito esperados, aguardados, enfim. Em relação a desempenho, eu acho que é uma decepção, porque é uma prática predatória, né? Eles querem basicamente capitalizar antes de ter algo pronto. A gente até conversou no último episódio, né? Seria muito mais fácil lançar uma versão beta para capitalizar esse projeto e depois lançar ele, né? No caso do Final Fantasy XVI, que é um port, porque o jogo já tinha sido lançado há muito tempo, então eles realmente pegaram, se eu não me engano, era um jogo exclusivo PlayStation 5, que depois foi lançado para PC, como de praxe está acontecendo com os jogos do PlayStation 5. E no PC, eu sinceramente não gostei muito do game, né? Eu cheguei a jogar bastante tempo dele, mas acabei dropando. Mas assim, no computador, você sentia ali um peso aqui e acolá, mas rodando, por exemplo, aqui no meu PC, eu jogava ele em 4K, mas vale levar em consideração, né? Essas metodologias de upscaling, principalmente para essas empresas japonesas, né? Elas não aplicam tão bem, eu acho, quanto outras empresas. Eu cheguei a jogar o Final Fantasy VII, onde ele também tinha metodologias bem arcaicas de upscaling, na real, poucas opções. Então esses jogos eles acabam vindo para o PC, por exemplo, e não são otimizados exatamente para PC. Então eles colocam uma ou outra opção ali para que você tenha um ajuste, mas nada que você veja, por exemplo, se você pegar um Cyberpunk 2077, você tem uma infinidade de opções no computador para ajustar para o seu hardware, né? Então você ajusta, por exemplo, sombras, texturas, você vai ajustando a iluminação, ray tracing, path tracing, e você vai escolhendo o que você acha que é mais importante para você. Por exemplo, eu prefiro sempre jogar os jogos na melhor qualidade visual, tá? Isso é o que eu prezo, né? Às vezes, dependendo do game, eu opto até por jogar em 30 FPS, não é o cenário ideal, tá? Mas se o jogo ele é cadenciado, ele não é um jogo competitivo, eu acho que é um jogo de história, eu acho que é possível jogar em 30, não é o ideal, tá? Não é o ideal, mas dá para jogar em 30 alguns games, né? Então, mas a qualidade visual ela tem que vir junto. E eu acho que esse port, né, que eles fizeram para o Xbox é isso. É mais uma vez a Square Enix. Eu falo da Square Enix porque eu vi isso no Final Fantasy VII, tá? No PC já estava ruim o Final Fantasy VII em questão de desempenho. Para você ter uma ideia, você tinha um problema que eu achava muito louco isso, cara. Que pra mim é um erro. As pessoas podem falar o que for, mas é um negócio que não fica legal. Que conforme você vai andando, a vegetação vai aparecendo. Assim, é um negócio horrível. Tipo, você vai andando, a vegetação vai aparecendo conforme você tá andando. É um negócio que, tipo, perde a imersão total. Porque fica um negócio fake, assim. Tornou o jogo injogável? Não, né? Você passa por esses probleminhas e joga. O 4K não era um 4K real, certeza absoluta. O jogo ficava meio borrado, entende? Então, ele tinha opções de upscaling muito limitadas. Então, por exemplo, enquanto no Cyberpunk você tem lá, você consegue identificar muito bem DLSS, e você escolhe lá o modo desempenho, o modo equilibrado, o modo qualidade, etc. Você está sabendo o que você está colocando. No Final Fantasy XVII, as opções, eu não me lembro agora, mas eram bem limitadas nesse sentido. Você não conseguia identificar exatamente aonde o DLSS estava sendo aplicado e de que forma. Tipo, você ou habilitava ou não habilitava e não tinha opção de você colocar ali, por exemplo, mais nitidez no DLSS. Não tinha, estou falando do computador, né? Então você não conseguia exatamente saber aonde que estava sendo aplicado esse DLSS e de que forma ele estava sendo aplicado. Só tinha opção ativo ou não ativo. Então você ficava assim, tipo, o que está sendo aplicado exatamente aqui? Entende o que eu quero dizer? Então eu acho assim,
A Square Enix é uma empresa que eu... Cara, muitos jogos que a Square lançou fizeram parte da minha vida, sem dúvida alguma. Série Final Fantasy, né? É um exemplo. É, e ela é realmente assim nostálgica pra mim. Porém, ela vem sendo decepcionante já em vários e vários games, assim. E eu acho que esse problema antes era isolado para os portes de PC e agora se tornou algo também comum para os portes de console, né? O que aparenta ser é que a Square Enix tentou fazer uma coisa muito melhor para o PlayStation e para Xbox só jogou lá. Vai de qualquer jeito aí, para eles aceitarem dessa forma. É isso que eu vejo, assim. Eu acho que é isso. É uma prática em prol de lucro, né? E, tipo, eles vão jogar de qualquer jeito. Então, assim, parte da gente, o consumidor, também barrar esse tipo de coisa, não comprar. Já tá vendo uma análise que tá vindo ruim, não compra, cara. Né? Ou se for comprar, joga em outra plataforma, mas não joga no Xbox, porque isso é vergonhoso. E eles têm que ver que o público do Xbox não tá comprando lá, porque eles não são bobos, né? Enfim, diga aí o que, que você acha. Então, é um assunto de muitas camadas, né? Eu acho sobre essa questão do Xbox, principalmente, é um pouco triste, porque, querendo ou não, nessa geração Xbox, sabemos que a Microsoft agora está conseguindo fazer um redesenho dos planos que tem sido interessante, mas em performance de venda de console, o Xbox está muito atrás. E aí, os jogos que estão para vir para Xbox chegam dessa maneira, desmotiva qualquer um de querer cogitar entrar na plataforma, né? O que é bem ruim para todo mundo. Mas é engraçado que você comentou um pouco sobre a perf- sobre o desenho dessa geração, né? Como a pandemia afetou. E eu acho que é engraçado que, com certeza, a pandemia teve um efeito muito grande sobre os planos de muitas das empresas, como elas começaram a ter que trabalhar de casa, etc e tudo mais. Mas um dos fatos mais importantes que a gente não pode esquecer é que a Sony tinha todo um desenho de geração que fracassou completamente com aquele jogo que a gente já esqueceu. Concorde. Isso. Então, o Concorde. A grande parada, pelo que a gente lembra, né, foi que a Sony teve uma cacetada de acontecimentos nos bastidores, que a empresa tinha uma estratégia, que era claramente focar em multiplayer e game as a service, que é a nova tendência do momento, né, que são jogos como Fortnite, o Roblox e tudo que a gente conhece, que são jogos que te prendem Warzone. lá dentro o máximo possível, Warzone, e te faz gastar dinheiro lá dentro. Alguém dentro da Sony, né, que era aquele presidente americano, era Jim alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Jim Ryan. Isso mesmo. E aparentemente esse cara hoje ele é muito criticado porque ele tava nesse foco de lucro, lucro, lucro. E agora até um japonês assumiu o poder depois dele, que para voltar à tradição do PlayStation e tudo. Mas o fato é que diversos jogos, e hoje a gente sabe que estavam sendo produzidos, que era o Last of Us Factions, o Horizon Zero Dawn ia receber um jogo de multiplayer online, até o God of War tinha papo sobre isso, né? Então é importante lembrar que existe um grande buraco na geração também por causa disso. Muitos desses jogos eram para estar saindo agora, né? E um último ponto disso que você conversou que eu acho interessante é também que essa geração, para mim, é uma geração muito curiosa, porque eu considero o PlayStation 5 meio que o PlayStation definitivo. Eu gosto dessa geração, apesar de tudo. Eu acho que ele tem a galeria toda do Play 4 rodando melhor, tá tudo ali. Eu tenho uma galeria inteira de jogos na PSN, não sei o que e tal. É, como produto, ele é muito legal. Só que quando a gente para pra pensar na tradição das gerações, é quando ele se complica, porque, cara, a gente tem um videogame que o que ele faz é rodar a geração anterior dele melhor. Mas cadê os jogos dele, tá ligado? Que é uma dos grandes pontos, assim, que, sem querer misturar muita coisa, mas é que é engraçado porque é um negócio que eu vivo, assim, atualmente, porque eu tenho um carinho enorme pelo meu Xbox One. Ele foi um videogame que significou uma grande conquista pra mim, como imigrante aqui na Austrália, assim. Porque eu me mudei pra cá e tudo, e cara, o meu grande sonho era comprar um Xbox pra eu ter um videogame. Cara, eu levei muito tempo pra conseguir ter dinheiro pra isso, sabe? Foi uma dureza do caramba, assim, o começo e tal.
E quando eu finalmente comprei esse videogame meio que é um troféuzinho meu, assim, de tipo assim, pô, eu finalmente comprei um negócio como prazer, assim, sem só ficar agora focado tanto em pagar conta, né? E só que, tipo, hoje eu olho pra ele assim e eu não quero vender, porque é meu xodózinho, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum papel aqui em casa, porque eu tenho o Xbox Series. E o Xbox Series faz tudo que o Xbox One faz melhor, tá ligado? Então pra que eu vou ter um Xbox One? E o último ponto, né? Porque é muito assunto, é muito louco. Falar de gerações é engraçado, né? Uhum. Mas é que você falou sobre a parte do porte do jogo, que a última vez que a gente sentiu isso numa geração era inclusive na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, em que os jogos eram feitos no Xbox 360 e quando eram portados pro PlayStation ele tinha uma arquitetura muito difícil de trabalhar e sempre dava chabu. Só que, cara, olha isso, mano, já faz 15 anos isso e, porra, eu achava que isso já tava superado, né? Cara, é muito louco ver isso aí tudo. Eu acho que eu acho que por exemplo, a Sony, o que aconteceu com ela? Isso aí foi fundamental para deixar a geração meio bagunçada. Essa saída, essa estratégia que existia com alguns games. A gente tem que pensar que a produção de um game hoje, ela demora 3 anos, né? Do Ah, pô, conceito. papo de 5 anos, de 5 a 10 dependendo do jogo, hein? Eu tô jogando 3 anos aqui pra pegar uma média, vamos dizer assim. Um jogo qualquer, 3 anos. Então, uma coisa que está sendo pensada hoje vai sair pro PlayStation 6 lá na frente, né? Então, é sempre assim. Então, é um tempo que a geração gastou em projetos que não levaram a nada. E aí, no meio da geração, os caras têm que correr atrás do rabo e fazer alguma coisa. Então eu acho que isso prejudicou a Sony, né? Eu acho que esse foi um fator muito determinante. Eu acho que a gente chegou nesse papo já, as gerações elas vêm mudando, elas não são mais como eram antigamente, onde você esperava os exclusivos e tal. Hoje a gente vê que eles estão tentando pensar no console como um PC também, ou seja, para que você consiga jogar seus jogos de gerações antigas nele e que o negócio seja mesmo meio vida longa, assim, tipo, que você consiga jogar ele por muito tempo e consiga jogar ali os títulos que você quiser. Vindo nessa linha, eu acho que é isso. A geração, a Sony principalmente se perdeu nesse aspecto. A gente tem alguns títulos aí que vão chegar, né? Títulos de menor expressão, tanto que eu nem consigo me lembrar direito, mas vão chegar, né? Tem coisas saindo, né? Principalmente para 2026. Estúdios da PlayStation estão correndo atrás, estão tentando fazer. Se não fosse os estúdios third parties para fazer os games e para você jogar ali no videogame, jogos exclusivos Sony são poucos, cara. Que a gente tem assim para falar, tipo, esse é exclusivo do PlayStation 5, saiu só para PlayStation 5, sabe? Dá para contar nos dedos, né? Então, para Sony eu acho que seguiu essa linha. O Xbox também dependeu muito de third parties, né? Porque se você for ver a questão de exclusivos também do Xbox, eu não consigo também contar aqui nos dedos para te falar assim com exatidão. Talvez você, que tenha mais conhecimento até, seja mais próximo do Xbox, consiga citar alguns que eu, na minha cabeça aqui, não me vem agora exclusivos Zero. zero, Porra né? nenhuma. Não, cara, a estratégia da Microsoft mudou muito. Eles começaram a comprar todos os estúdios e que decidiram virar publisher, né? Mas exclusivo? Nada. O negócio agora sai pra todo lugar. Mas assim, ó, nessa geração, ó, é que se torna até repetitivo, mas o maior jogo do Xbox é Forza. Forza é a grande parada que move o Xbox, assim. E é isso, honestamente. Teve o Hellblade 2, Mas e é também, isso. tipo Não assim, fez barulho nenhum. eu mesmo, eu lembro, não sei se eu joguei. Pra você ver como é a minha memória. Se eu joguei, apaguei completamente da memória.
que eu não Porque lembro. assim, o maior jogo do Xbox até agora pra mim foi o Indiana Jones, que foi uma grata surpresa e foi um baita de um jogo. Mas um é da Bethesda, dois já tá disponível no PlayStation. Então, É. nem dá pra considerar tanto. Foi exclusivo ali por 6 meses, tá ligado? Eu vejo como um exclusivo importante, apesar de, não sei se tem um carinho de muita gente, é o Fable, né? É um jogo É, da mas. Microsoft que provavelmente não sairá para PlayStation, no máximo para PC, certo? Então é um exclusivo da Microsoft mesmo. Mas também é aquilo. Muitos trailers e a data de lançamento. Nada. Então a gente tá vendo um negócio que é um projeto bacana, mas não é um jogo, eu sei que tem, tipo assim, uma fanbase gigantesca como Forza. Sem dúvida alguma, tá? Mas é um jogo que, tipo assim, eu, né, que sou jogador de RPG nato, eu olho e falo, putz, isso aí é um exclusivo bom. Que se eles souberem trabalhar, vai ser um jogaço, né? É, tem tudo pra ser, mas eu acho que ele entra justamente nessa categoria que você falou de jogos que sofreram com a pandemia. Porque esse jogo tá em desenvolvimento já faz mais de 5 anos, cara. Faz mais de 5 anos. Ele já foi adiado 2 vezes. E a grande parada dele é que é o primeiro jogo de RPG sendo produzido pela empresa que faz o Forza Horizon. Então, é um estreante fazendo. Então tem isso que pode ser algo realmente fascinante, porque os caras entregam jogos muito bons, mas eles fazem jogo de corrida, entendeu? Então, tipo assim, É, às vezes é essa a resposta do porquê tá demorando tanto, cara. É complicado. exatamente. E no pouco ali, eu acho que a única. A gente falou também nessa questão que a Nintendo, né, ela vem sempre agora. Tipo, a gente pode considerar que o Nintendo Switch 2 seja realmente da geração atual, né? Sim. Ele vai vir agora, vai mostrar ainda o que veio, mas novamente, talvez ele possa surpreender e na real ser o melhor videogame da geração que a gente está vivendo, né? E eu não duvido, sinceramente, porque a Eu também Nintendo tem não. uma estratégia muito interessante, porque na real, se você espera todo mundo tropeçar primeiro e entra depois no game, a chance de você se dar bem é grande. Entende? Porque você vai pegar os erros que Sim. os outros estão cometendo e não vai cometer, sacou? Então, é isso. Eu acho que essa geração num todo, eu vejo dessa forma. Eu que já tô no PC, eu não peguei essa geração de consoles. Então eu sou um cara PC. Então pra mim acaba sendo um pouco difícil também conversar muito nessa questão, mas eu tô dando a minha visão de quem tá vendo de fora mesmo, assim. Quem não, Sim. quem vê outros criadores de conteúdo comentando sobre o PlayStation 5. Eu vi criadores de conteúdo falando que tiver que comprar o PlayStation 5 Pro para jogar, por exemplo, um Final Fantasy VII Rebirth, que é um game muito legal, com uma qualidade um pouquinho melhor. Ou seja, para você ter um jogo bacana, você tem que comprar o Pro agora. Não adianta ter o Fat lá, o PlayStation 5 Fat, porque ele já não é o suficiente para rodar o game numa qualidade bacana. Então, que mostra realmente que, tipo assim, falta otimização, falta carinho, não é a mesma coisa que a Nintendo faz. É o que eu já falei para você até em outro vídeo. A Nintendo lança jogos otimizados. Você não vê problema de desempenho que vai ser corrigido posteriormente no Nintendo Switch. Pode mudar nessa geração? Pode. Eu acho que vai acontecer? Acho que não. Eles não vão errar nisso. Não vão, os caras eles têm um DNA incrível. É, cara, é muito louco, assim, porque. Sendo bem honesto, assim, pra você ter noção, o que eu estou jogando nesse momento no meu PlayStation 5. Eu tô jogando Uncharted 4 de novo, porque deu saudade. E eu tô apresentando Last of Us Part 2 pra minha namorada. É a primeira vez que ela tá jogando. Dois jogos de PlayStation 4, tá ligado? E a grande parada pra mim, é que eu gosto muito, assim, é que eu consegui comprar um PlayStation 3 recentemente. Comprei um PlayStation 3 usado, mano, baratinho. E pelo menos aqui, os jogos usados, existem, tipo, lojas que são tipo locadoras, assim, né? Que você compra jogo usado.
E, cara, jogo de PlayStation 3 nessas lojas custa US$ 2, US$ 3, US$ 1, tá ligado? É muito barato. Então, tipo, vira e mexe, eu vou e pego um, assim. E, cara, era muito especial a questão do videogame. Que é muito engraçado, a gente tá chegando no momento que o PlayStation 3 tá virando retro gaming, né, cara? Mas era muito bom essa geração, porque, cara, você põe o disco e você tá jogando. Essa era a grande magia. Eu tô jogando o LA Noire nesse exato momento no Play 3, e eu jogo no meu quarto, né? O Play 3 fica lá no quarto, e eu jogo antes de dormir, assim, uma missão como se fosse um episódio de uma série, sabe? E, porra, cara, a gente tá em 2025 e eu tô tendo muito mais diversão com o meu PlayStation 3 do que com o meu PlayStation 5. Isso eu posso te falar de coração, assim. Como alguém que tá vivendo a geração, eu sinto que eu tô pagando mais caro e tendo um desempenho pior do que você no computador. Esse é o resumo dessa geração. Verdade, cara. Puxando o gancho agora para lançamentos, né? Eu acho que a gente pode até ir já mirando o próximo tema aqui do nosso update de hoje. É Death Stranding 2. Eu vou puxar aqui na tela o nosso gameplay. Então a gente tá vendo aqui o que é a gameplay do novo Death Stranding 2, né? Hideo Kojima, eu e o Léo, né, tivemos o privilégio de vê-lo, né, na BGS em 2017. Ele já estava Sim, cara, isso começando, aconteceu. é, ele estava começando esse projeto, era tudo muito novo. Na época eu não lembro se já existia o Death Stranding, acho que ainda não, mas ele já estava começando o projeto, já estava ali nas vias de fato. Cara, Death Stranding, eu joguei o primeiro, eu particularmente achei um jogo de roteiro muito difícil, uma gameplay esquisita, mas eu entendi a pegada do Hideo Kojima, né? Ele é um cara que eu admiro pela excentricidade dele e pela vontade de fazer coisas diferentes. Ele poderia fazer mais um jogo igual a todos e ele decidiu fazer algo diferente, o que é, assim, admirável na indústria. E poucos conseguem fazer. Realmente ele tem um nome e ele conseguiu fazer isso. Eu acho que ele mirou muito nesse game Death Stranding na física mesmo, né? Então você vê que toda essa parte que a galera até zoou, né? O carteiro simulator, né? O correio simulator. Porque você realmente tem que fazer entregas, é um negócio muito louco. Aí você tem essa parte de escalar. Vai escalar morro? Cara, se for muito íngreme, você vai escorregar. Então, tem várias questões de física que é somente nesse jogo que você vê. Então você vê que ele tentou especificar muito essa parte de física. Ele tentou tornar o mais próximo da realidade possível. E como eu disse, eu particularmente não é um jogo que me puxou muito, mas visualmente a gente consegue ver o quanto ele é lindo. Não tem nem o que falar, né? De cair o queixo, né? E o Hideo Kojima, quem sabe o histórico dele com Metal Gear Solid, eu acho que a gente não precisa falar muito, né? Tudo que ele fez com Metal Gear, etc e tal, é admirável. Mas enfim, Death Stranding 2 vai chegar aqui na próxima semana e eu queria saber de você, Léo, que você tá na expectativa, você pretende jogar, o que você acha do Hideo Kojima, desse game que ele criou. Então, esse vai ser, sem dúvida, o maior lançamento do PlayStation esse ano, né? E é engraçado, porque é o que você falou. Eu acho que é um jogo nichado, assim. Não é um jogo pra todo mundo. E ele nem quer ser um jogo pra todo mundo. Não à toa, Kojima é um cara tão respeitado, porque ele faz a visão dele, né? Mas pra mim é um pouco difícil comentar sobre o Death Stranding, pra ser honesto, porque eu nunca joguei. E nunca me aprofundei muito, assim. Porém, pelo pouco que eu já vi, me lembra muito as mecânicas que a gente já viu no Metal Gear 5, né? Que é um jogo que eu achava incrível, assim. Eu achava ele confuso, tem essa visão do Kojima que é engraçada, às vezes é difícil de acompanhar a história, mas a gameplay, ela é muito ela é libertadora e ao mesmo tempo muito original, assim, diferente de muita coisa que a gente vê. Então eu consigo ver isso no Death Stranding. Então é um jogo que tá com certeza na minha lista, eu gosto muito dessa ideia de você colocar atores dentro de jogos e ter atuação, assim, performances realmente boas de atores muito renomados dentro de um jogo.
Que inclusive, eu acabei de falar, né, que eu tô jogando ela aí no ar. Essa é a grande parada, assim, ver os atores ali atuando, não sei o quê. Então, eu acho isso incrível. Mas honestamente, quero muito jogar um dia, mas não vai ser nesse lançamento não, Yanzeira. E Hum. você, tá? Quando tiver o port pra PC, você tem interesse? Como a sua relação com esse jogo? Cara, eu acho que assim, eu sempre dou uma olhada, né? Nem que seja rapidinho, assim, na gameplay antes de comprar, investir num jogo desse. Se eu tiver oportunidade, tiver uma promoção bacana, com certeza eu acho que vale a pena tentar jogar, porque eu acho que graficamente ele vai chamar muita atenção. E tá chamando, né? É um jogo que, nesse quesito, tem uma loucura muito particular de Hideo Kojima aí que, de repente, pela curiosidade, vale a pena, sabe? É isso, o espírito do Metal Gear tá anexado nesse game. Não dá pra você olhar ele e não ver nada do Metal Gear. Muito pelo contrário, você vê muito, né? Porque também não tinha como o Hideo Kojima ir muito longe, né? Do que ele já fez. Artista é assim, Sim. né? Ele tem uma linha do que ele faz e não adianta. A mente criativa dele trabalha em cima daquilo e é isso. Então a gente vê que, óbvio, tem as suas originalidades, mas tem muita referência de Metal Gear Solid, que pra mim também é uma franquia clássica, é uma franquia confusa pra cacete também. Se você não entender que a timeline do jogo ela começa no 3 e depois vai indo pros outros, mano, você fica totalmente confuso, né? Quem joga o primeiro não entende nada, aí você vai jogando, 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 aí você vai vendo que ao longo do... O 5, por exemplo, ele é, sei lá, no meio da história. Tipo, é uma parada bizarra. Eu lembro que uma vez eu tentei entender profundamente a história do Metal Gear e é muito confusa, né? A gente sabe que tem um clone, aí o clone do Big Boss, aí o Big Boss é o fodão. Aí depois cria um clone desse Big Boss que vira o Snake, né? E aí pronto, aí vira uma loucura e é isso, é uma loucura Metal Gear Solid, cara, mas ao mesmo tempo é muito bom. Cara, eu queria fazer uma asterisco muito engraçado, mas é isso. Porque eu, além da cronologia do Metal Gear ser uma loucura, eu também entrei nela do jeito todo doido. Eu joguei primeiro o 5, aí eu me amarrei, achei foda, gostei pra cacete do Big Boss, não sei o quê. Aí eu comecei a ver vídeo no YouTube pra caralho sobre, assim, né? Aí eu achei legal. Aí eu peguei e joguei o primeiro do Play 1 no emulador, também achei um jogão. E aí, um dos motivos pelo qual eu peguei o Play 3 foi pra jogar o Metal Gear Solid, que é o 4, né? Que é o exclusivo de Play 3. E que é um dos jogos mais incríveis já feitos no Play 3 e tal. Mas, cara, tudo que eu vi sobre esse jogo fala que é tão complexo que eu tô adiando faz meses. Eu comprei o jogo, tô com aqui, a edição lindíssima. Mas toda vez que eu vou sentar e falar, mano, não sei se eu tô afim de quebrar a cabeça hoje não, tá ligado? Essa porra é complexa pra caralho, eu vou entender nada. Minha mente é limitada, pô, né? É muita Realmente é coisa. limitado. É isso, mas eu acho que é esse grande lançamento aí desse ano, eu acho. Não sei se teve um lançamento de tanto peso nesse ano ainda. De verdade, não me vem à cabeça nada que eu falo assim, nossa, isso foi realmente muito impactante esse ano. Talvez esse seja o título, né? E é isso, para vocês que curtem Death Stranding, Hideo Kojima, Metal Gear Solid, eu acho que é uma boa pedida. E é isso, o jogo vai ser lançado no próximo dia 26 de junho. E quem tá ansioso, eu acho que vale a pena deixar aqui no comentário qual que é a sua expectativa, o que, que você acha desse jogo, se você curte Hideo Kojima, Metal Gear Solid, Death Stranding 2, o que, que você tá aguardando, deixa aqui no comentário, isso é muito bacana para nossa interação. Seguindo os nossos temas, vamos pro próximo. Então agora a gente vai falar da gameplay. Houve um evento de revelação da gameplay de um jogo que a gente já tinha comentado, inclusive no nosso último episódio aqui. Coincide as coisas, é bem louco isso. A gente fala de um game e parece que eventualmente ele vai acontecer alguma coisa no próximo episódio, é muito maluco. Mas foi The Blood of the Walker. E saiu um evento de gameplay desse game e é isso, a gente vê uma gameplay, ao meu ver, linda,
Graficamente, assim, cara, os caras estão muito bom. Então, assim, já questão gráfica, acho que você já pode dar um ok, dar um check, falar, não, o jogo realmente tá bom. Óbvio que desempenho, outras coisas a gente vai ver só num pós, né? É um pré-beta, então é um trecho muito pequeno para realmente demonstração, para gerar o hype. Para mim, gerou uma expectativa muito grande, porque tem algumas dinâmicas, pelo que eu entendi, que vão ser numa pegada. Eu não sei se você chegou a jogar, Léo, o Kingdom Come. É um game aí Infelizmente medieval, não, mas eu tenho muita vontade. RPGzão. Não é meu estilo também, porque é câmera voadora, né? Em primeira pessoa. Pra RPG eu não curto. Eu já tinha até comentado isso aí. Eu prefiro assim na pegada do The Blood of Dawn Walker. Porém, também essa câmera no ombro, que fica meio Kratos, sabe? Dependendo da dinâmica de RPG, eu não sei. Posso ser preconceituoso aqui da minha parte. Mas é porque eu tô meio que acostumado com uma forma de ver um RPG com a câmera e o personagem centralizado. Mas o que eu tava falando do Kingdom Come Deliverance é que o Kingdom Come Deliverance, ele tem uma parada de quando você vai ter uma batalha assim com espada, por exemplo, você usar o analógico meio que para se defender e atacar. Então você não ataca com, por exemplo, um botão, um R2, por exemplo, ou um L2. Você meio que usa o analógico ali para direcionar o seu ataque. Então é um negócio muito louco, assim, tipo, o jogo em primeira pessoa não me agradou muito. Então eu fico na expectativa porque o que eu entendi é que esse game vai seguir meio que essa linha. Aí você tem uma árvore de habilidades que você pode usar em algum momento da luta, que você com certeza aperta outro botão, mas também usa analógico ali para selecionar a habilidade. Tem muita coisa até estética do The Witcher, se você for reparar, né? As próprias tatuagens dos carinhas ali lembram muito o bandido ali da história com né? O lencinho sobre isso é muito The Witcher, assim. E não tinha Sim. como fugir porque os caras eram da CD Projekt Red, fizeram parte da produção de The Witcher 3, então não tinha como fugir disso. Dá pra ver aí essa questão de inventário, né? Crafting, vai ter bastante coisa ali. Enfim, comente, Léo, também o que você achou dessa gameplay, o que você espera, árvore de habilidades, enfim. Não, cara, interessante, velho. Os caras. Eu, honestamente eu não sabia que essa gameplay tinha saído. Você me falou hoje, né, antes da gente gravar o episódio. Então eu acabei nem tendo muito tempo pra assistir. Mas o gráfico tá impressionante, o jogo tá lindo. Lembrando que o jogo tá rodando no PC, né? Mas por mais que seja um beta, a gameplay já, e acho que já deve estar muito próxima da gameplay final. O jogo parece estar bem finalizado. E dá pra sentir muito do Witcher, assim, né? Até porque, por exemplo, o Witcher, ele teve aquela atualização pra nova geração que colocou essa câmera atrás do Geralt igual do Kratos, a câmera Kratos, né? Eu, quando joguei, eu tirei também, porque eu acho mais legal ir no meio da tela, assim, com a câmera mais longe. Sei lá, fica atrapalhando, parece, né? Não sei. Mas o que eu percebi aí é que a gente tá vendo que enquanto ele corre, ele fica no lado esquerdo, mas quando ele vai lutar, a câmera põe ele no meio da tela. Então a câmera parece estar se comportando de um jeito interessante. Mas não, cara, esse jogo aí eu acho que vai ser uma grata surpresa, hein? Eu acho que a gente tá vendo um novo clássico surgindo. Talvez esteja com a expectativa muito alta, mas a temática desse jogo é incrível, cara. É um jogo de vampiro. O jogo tem um. Eu preciso assistir essa gameplay com calma, mas a temática dela, ali no topo, na direita, tá escrito que você tá buscando a sua família, né? E que você ainda tem 22 dias. Eu tô muito curioso qual vai ser a narrativa desse jogo. Se a gente tem um timer, sabe? A gente tem 30 dias pra acabar o jogo, dentro da realidade do jogo, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que a narrativa pode ser muito interessante. Eu tô muito curioso mesmo, muito impressionado. Eu não tava esperando que esse jogo tava tão Cara, finalizado assim, não. é isso que você falou, né? Tipo, tem os. Eu vejo muito de The Witcher, assim, não tem como. Ó, os soldados ali são muito parecidos também com o de The Witcher. Muito. Mas ele tem também uma pegada do Kingdom Come, Deliverance. Tem muito. Então, assim, é de uma região diferente, né? Eu acho que a inspiração, por exemplo, a The Witcher foi uma.
a inspiração geográfica da onde está acontecendo esse game é outra. Por isso que a gente tem uma Sim, diferença. inclusive, perdão de cortar, Sim, mas no começo dessa gameplay eles falam que o jogo se passa na Europa medieval. Então acho que eles estão usando localizações reais, assim, não é tão ficcional, não. sim. O que torna até mais imersivo, né? Tipo assim, porque você vê realmente que, por exemplo, é uma cidade que existe, né? É muito louco, cara. Eu vejo muito tudo, assim. Óbvio que certos elementos não vão mudar tanto de RPG pra RPG. Isso tá muito Witcher, o mapa Tá, é igual. tá, velho. Assim, Caraca, que foda. mas assim, cara, eu acho que é isso. Você tem que pegar o que deu certo, melhorar, né? Você não inventa a roda. Se um negócio funcionou, você só tem que melhorar ele, cara. Eu acho que muitas Até empresas têm. porque o Witcher 3 é deles, não é como se eles estivessem copiando, né? Eles participaram do projeto, né? Então, assim, é da CD Projekt Red, né? Mas, assim, eles tiveram total importância em tudo, em todo o conceito de The Witcher, né? Então, nada mais justo do que eles aplicarem nos próprios jogos, né? Já que é um conceito de criatividade deles. Eu achei, assim, Sim. muito parecido e não vejo isso como ruim, não. Eu vejo isso como um lado positivo. Eu acho que o The Witcher foi um divisor de águas. Ele realmente trouxe muitas dinâmicas de gameplay que funcionam até hoje e não vai mudar por muito tempo. Vai ser realmente o jogo divisor de águas. Eu acho que a diferença desse game é justamente essa questão do ser vampiro. Eu acho que a dinâmica, tanto que eles mostram, né? Ele vai entrar na catedral agora, porque é uma das. Eu acho que não sei se é side quest ou missão principal, né? Porém, ele entra aí na catedral e o legal é que eles afirmam, né? Que certas coisas, por exemplo, você tá ali na catedral, elas têm uma dinâmica durante o dia e outra dinâmica durante a noite. Isso eu achei muito legal. Caraca. Porque, por exemplo, nesse ponto, eu não sei se ele já tinha virado vampiro, se ele é vampiro, que é uma informação que a gente não tem muito correta. Mas, nesse primeiro momento, ele tá parecendo um humano normal, né, sem características de vampiro e tá ali na igreja. E aí, eu vou até pular para um trecho mais à frente, rapidinho. Então, Léo, aqui, ó, esse trecho aqui, eles mostram que existe ali uma região acima, né, da catedral que é inacessível durante o dia. E aí eles dão um gancho falando que à noite a perspectiva de gameplay muda. Porque de dia você é um soldado com armas e à noite você é um vampiro. O que muda completamente a gameplay. Eles vão mostrar aqui no segundo quadrado como que vai funcionar a gameplay. Eles vão fazer essa transição. E, cara, é animal. É animal porque muda completamente. Você pode ir em pontos mais altos, encontrar itens que talvez você não encontraria como um soldado comum durante o dia. Existe essa parte de contagem de dia e noite que é muito importante para o game. Então, o período que ele passa de dia, você tem uma barrinha ali em cima que faz uma contagem. Então, dependendo da situação da quest, do chefe, do boss, você só vai encontrar ele à noite, não vai encontrar ele de dia. Então, tem certas coisas que, cara, eu já fiquei animadíssimo pra isso. Essa transição de telhado pra telhado que ele vai fazer é muito interessante. Nunca, no modo de dia, você vai poder fazer isso. Eu vou até dar uma acelerada aqui rapidinho. Aí ele começa a transicionar e vai andando e vai mostrando, por exemplo, que ele tem uma visão de foco também. Aqui ele mostra muito bem a visão de foco, que ele consegue encontrar itens de interesse, né? E aí ele vai e encontra um corpo ali que você pode fazer loot. Aí você pega os itens dele ali e vai embora. Pô, isso aí... Adoro jogo assim. Achar loot, achar equipamentos perdidos e tal. E de repente encontrar um item raro e tal. Essa transição aí é muito maneira. Até levando em conta essa característica de pular de telhado para telhado, que me lembra o Infamous, né? Que é um jogo de PlayStation 4 aí que fez muito sucesso. E que, cara, esse Muito bem lembrado. é Sim, uma parada de parece mesmo. partícula
que usava muito nesse game e eu achava muito louca. E por que outros games não usavam? E eu acho que tem tudo a ver com Vampiro, por exemplo. Acho que é isso. Você tá vendo? Eles pegam características de outros games, trazem, né, ali pro seu game e fazem uma coisa muito louca. Aqui eles dão também a informação de que você pode ou deixar o cara dormindo ou matar ele e sugar toda a vida dele. Então você tem a opção ainda de tipo, vou matar esse cara só pra encher um pouco da minha vida, pra encher minha vida total, ou vou deixar ele só inconsciente. Então você tem essa opção também. É muito louco. E aí ele entra na catedral, o legal aí dessa gameplay. Ele vai entrar na catedral e aí, tipo, tem os guardas lá. Você não vai conseguir entrar pela frente, ainda mais nesse modo vampiresco que ele tá, né, e tal. Então, ele vai e tal. Passa ali os guardinha, pá. E aí, vou até adiantar aqui rapidinho, onde ele vai pegar um local lateral ali da catedral e vai subindo. Aí sobe na parede, faz as paradas e vai Nossa, embora. esse jogo tá muito louco. Aí ele vai ali, ó. Aí ele, pô, vou subir ali. Mas aí ele tem que chegar mais próximo, né? Porque tem, eu acho que uma distância de corte, né? Ele não pode fazer pulos muito longos. E aí ele vai entrando e entra dentro da catedral ali, agora da parte de cima, né? E aí, pô, já tem outras coisas acontecendo aí dentro, cara. Aí já é uma seita meio vampiresca, maligna do Cabrunhão, do Mochila de Criança. E aí o negócio acontece. Aí a gente tem uma luta, uma batalha, né, que vai acontecer. Vou até dar uma adiantada aqui rapidinho, que aí ele pega alguns papeizinhos ali. Eu acho que pra quem quiser ver a gameplay na íntegra, vale a pena buscar aí no YouTube. Que aí a gente dá uma adiantada aqui só pra... Aí encontra a rainha do Satã aí. E aí a luta vai começar, né? Aí você Cara, eu tem o fico sistema muito de feliz da escolhas. Konami tá voltando. O sistema de escolhas é muito louco. Não sei se apareceu, mas o sistema de escolhas é igualzinho The Witcher. Perceba. Sim, sim. Então, assim, você decide ali o que você quer. Isso é muito importante em um RPG, cara. E aí vai embora. E aí vai batalhar, né? E aí tem os 3 soldados ali. Vamos ver um pouco dessa batalha. Como que funciona aí, ó. Tem os carinhas e tal. E vai, ó. E é isso, né? Durante o dia você luta de espada, durante a noite, É irmão. garra. Garra. Mas isso que você falou sobre o sistema de lutar com o analógico, é só uma impressão sua de que parece ou uma informação que a luta vai ser com o analógico mesmo? Pode perceber que existe uma cruz, tá vendo? Perto do personagem. Você escolhe a direção, ó. Direita, cima, Hum, ó. Esquerda e vai, entendeu? Então, faz sentido. funciona mais ou menos dessa forma. Eu não sei de que maneira ali no controle, mas eu imagino que eles tenham pego a referência do Kingdom Come Deliverance mesmo. Que é um game que usa muito isso, né? E aí, mesma coisa, né? Você tem a parte de escudo ali pra deixar o personagem nocauteado. Você tem que primeiro tirar. Nesse caso aqui, ele morreu por algum motivo que eu não entendi aparentemente. Você vê que o corpo dele vai acumulando sangue, ó, né? Não dá pra entender exatamente, mas quando ele fica banhado em sangue, ele vai pro cacete, entendeu? É uma coisa aí que posteriormente talvez a gente possa entender melhor, mas aí ele vira sangue mesmo, né? Caraca. E aí acaba a gameplay, né? A gente tem mais ou menos aqui mais pra frente só a data de lançamento, vai vir em 2026. Uma expectativa gigante pra esse game, cara, muito bom. Muita coisa, muita referência de The Witcher como base dessa gameplay. E é isso, agora é ficar na guarda, esperar o que vai vir aí em 2026. Com certeza vai ter mais demonstrações ao longo do tempo. E vamos ver se não vai sofrer adiamento também, né? Porque como é um pré-beta, pode estar ainda... eles colocam ali uma data 2026, mas não necessariamente isso vai acontecer em 2026. Vamos esperar, né? Eu acho que o caminho é esse, né, Léo? Sim, sim, mas o jogo parece estar bem finalizado, viu? Eu boto fé que 2026 vem. Cara, 2026 vai ser um ano, hein? GTA. E esse jogo aí,
Rapaz, Tem uma série, né, de parece coisa jogos boa vindo aí. vindo pra Tô ansioso 2026. já, tô ansioso. É isso, cara. Eu acho que a gente passou pelas principais notícias dessa semana. Eu acho que a gente também conversou bastante sobre a geração, como ela foi essa geração aí. Eu acho que esse episódio foi rico nesse sentido. Mas tomara que na próxima semana a gente tenha mais coisa para conversar aqui em relação a novos lançamentos, enfim, e notícias relevantes aí do mundo dos games. Novamente, valeu, Léo. Tamo junto. Até o próximo episódio. Muito bom ter você aqui para trocar essa ideia. Eu que agradeço o convite sempre, sempre um prazer inenarrável falar com o senhor. E é isso, pra cima. Beleza. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Além do conteúdo do Update Podcast, eu também crio conteúdo aqui semanalmente. Faço lives, estou fazendo live de Divinity Original Sin. Ainda tô nesse game, tá? E tá sendo bem difícil porque eu tô jogando ali no modo estrategista, às vezes bato cabeça, mas tô ali. Se você quiser acompanhar, dá uma força. A gente tá de terça a domingo fazendo lives aqui no canal. No mais, grande abraço e até o próximo episódio.